Esta é a melhor maneira de marinar carne frita. Passou a cabeça na farinha de trigo, adicionou 2 gemas de ovo, depois a enrolou com uma camada de farinha de rosca, sem perder nenhum canto. Depois pegou outro punhado de farinha de trigo para ter certeza. O segundo foi a etapa de ferver o óleo. Em seguida, fritou diretamente a cabeça em óleo quente na panela. Todos fugiram com medo. Eles não souberam que era o resultado do chefe brincalhão. Alguns dias atrás, o menino de aparelho chamado Sid ainda era muito pobre. Ele se apaixonou por Angie. Sid atraiu Angie com sucesso andando de pisca para ela enquanto skate. Ela achou esse menino bem interessante. Angie queria pedir o número de celular dele para a gente conversar. Mas Sid não teve dinheiro para comprar um celular. Vendo o sorriso brilhante de Angie desaparecer de vista, Sid corajosamente tomou a decisão de mudar seu destino. Ele quis comprar um celular. Vendo que sua mãe tirou alguns trocados de sua carteira, ele foi forçado a trabalhar meio período em uma loja de frango frito. Sid pediu a seu chefe para adiantar seu salário. O chefe não respondeu, só tirou diretamente uma nota de 100 euros. Sid a pegou de surpresa, mas virou a nota e descobriu que era apenas um brinquedo de truque. Não havia outra maneira, ele só pôde tentar comprar um celular usado. Inesperadamente, todos eles custaram mais de 100 euros. Sid disse que só tinha 80 euros. O vendedor entrou na casa e trouxe uma caixa. Dentro havia um celular vermelho. E disse que com 80 euros só podia comprar isso. Sid não hesitou, fechou imediatamente o pedido. Ele perguntou ao vendedor, onde está sua bateria? O vendedor riu e disse, é a máquina modelo, sem bateria. Ao perceber que havia sido enganado, Sid exigiu o reembolso. Mas o vendedor disse que o dinheiro que ele pegou não poderia ser devolvido. Inesperadamente, o celular de repente começou a funcionar. Reconheceu automaticamente o Face ID de Sid, o vendedor se arrependeu e pediu para recuperar o celular. Mas Sid foi rápido, correu imediatamente. A primeira coisa a fazer foi ir ver Angie. Ele pegou seu celular recém-comprado e pediu o número dela. Inesperadamente, ele foi ridicularizado pelas meninas. Você se atreve a pedir o número dela? Olhe para sua celular. Isso pode funcionar? Ninguém pode imaginar. Enquanto a menina ainda estava falando, o celular automaticamente gravou o rosto da menina. Depois disso, coisas horríveis aconteceram uma após a outra. Ninguém se atreveu a mexer com esse cara, porque ele tinha um celular mágico. Sempre que ele era intimidado por alguém, o celular automaticamente descava o número dessa pessoa e ajudava a se vingar. Essa garota de repente recebeu uma chamada e de repente perdeu toda a consciência. Acendeu a lâmpada de álcool na sua frente e depois queimou o cabelo do colega ao seu lado. O verão deste ano é tão quente. O professor entrou em pânico e trouxe um extintor de incêndio para apagar o fogo. Depois de terminar, a garota provou ser completamente inocente. Ela não se lembrou mais de nada sobre isso. Sid também não sabia que foi o celular que o ajudou a se vingar. Um dia, enquanto o professor estava dando uma palestra, Sid conversou em particular com seu colega de mesa. O professor jogou o giz diretamente na cabeça dele e pediu a Sid para resolver um exercício difícil escrito no quadro. Sid pensou muito, mas ainda não conseguiu responder. Eu. Inesperadamente, o celular mostrou a resposta. Ele só tinha que olhar para ele e ler junto. O professor ficou surpreso. Um exercício tão difícil, mas Sid também pôde fazê-lo. O professor achou que ele devia estar trapaceando. A professora pegou o celular vermelho de Sid e avisou a todos que isso era resultado de trapaça. Depois da aula, Sid correu para encontrar seu celular. Ele viu que o celular não tinha um único arranhão, então começou a sentir a irregularidade desse celular. Naquela noite, quando o professor estava corrigindo os trabalhos dos alunos, o seu celular tocou. Depois de receber aquela chamada, os olhos do professor ficaram sem vida. Na manhã seguinte, a limpadora viu o giz espalhado no chão. Na verdade, todo o giz da escola foi retirado e comido pelo professor. Sid suspeitou que era o celular que tinha feito isso. Ele trouxe suas suspeitas para seu colega. James apenas riu e discordou. Para provar que sua dedução estava correta, Sid imediatamente ligou para a secretária do diretor da escola. Ele pediu que ela prestava atenção às atividades de alimentação da escola. Ele começou a usar uma entonação mágica, dando-lhe ordens sobre o que ele queria aqui. Eles correram para a cantina da escola e souberam que tudo aqui havia mudado. Os estudantes podem levar hambúrguer, frango frito o quanto quiserem sem pagar. Depois de confirmar a magia do celular, Sid rapidamente o usava para se servir. Ele gostava muito de um conjunto de roupas na loja, mas o preço era um pouco caro. Ele negociou com o vendedor para baixar um pouco o preço, mas ele não só se recusou a reduzir. Não tem dinheiro, mas quer comprar roupas. Mas também o expulsou da loja. O celular imediatamente ligou ao vendedor da loja. Menino, você pode levar qualquer conjunto de roupas. Logo em seguida, os dois meninos entraram e levaram muitas roupas. Com esse celular na mão, Sid achava que tinha o mundo inteiro. Sid tirou os suspensórios e vestiu um terno de alta classe.
Ele mudou e vivia no auge da vida humana. Sid comprou um supercarro e deu à sua mãe um passeio de 10 dias por Dubai. Esse fenômeno tão inesperado atraiu a atenção dos colegas dele. Depois de observar por muito tempo, eles descobriram que a riqueza de Sid era graças ao celular milagroso. Naquela noite, um grupo de delinquentes bloqueou o caminho para derrubar Sid. Eles pegaram o celular dele e fugiram. Um deles começou a pesquisar como usar o celular. Inesperadamente, um segundo depois, ele voou pela janela e foi arrastado por uma longa distância. Ele gritou muito. A jaqueta de couro estava estranhamente lesa. De repente, ele sentiu que este celular lhe dava imortalidade. Quando foram ao local verificar, o celular foi encontrado lá também. A polícia acreditou que Sid era o maior suspeito. Neste ponto, o celular começou a fazer uma chamada automaticamente. Depois de atender a chamada, a expressão da polícia mudou. Ele não disse uma palavra e rasgou o papel imediatamente. Ele mandou os dois para fora da cela respeitosamente. Sid continuava questionando o celular, mas apenas respondia "eu te amo". Ele achou que esse celular era neurótica. Então ele pegou o martelo e bateu com toda a força, mas não esperava que sua durabilidade fosse muito grande. Sid jogou o celular no ralo. Inesperadamente, no dia seguinte, o encanador veio à casa para devolver o celular intacto como estava. Sid usou um compressor para destruir o celular, mas, inesperadamente, o celular que foi esmagado podia voltar à sua forma. Eles correram para o laboratório de química, usando ácido para destruí-lo, mas não funcionou. Ao mesmo tempo, todos os celulares da sala de aula tocaram ao mesmo tempo. Um colega de classe estava prestes a atender o celular, mas ficou inconsciente de repente. A professora alertou as pessoas para não atenderem o celular. Inesperadamente, o diretor da escola entrou de repente e forçou a professora a pegar o celular. Logo em seguida, a professora pegou a garrafa de ácido e engoliu tudo. Os números no celular não paravam de aparecer. Todos os alunos se acotovelaram. Eles eram como fantasmas famintos loucos correndo para atacar. Em tempos de perigo, Sid viu o extintor de incêndio. Ele rapidamente jogou para James. Vendo que todos os alunos haviam inundado, James imediatamente largou o celular no extintor de incêndio. Apenas alguns segundos depois, o celular estava congelado. Todos os alunos também foram restaurados ao normal. Para selar o celular para sempre, eles foram à praia mais profunda do mundo para jogar o pote de nitrogênio e o celular no mar. O final do filme, Sid e Angie estavam felizes juntos. Graças ao celular, Sid tinha muitas coisas, mas ao mesmo tempo também trouxe horrores. Então tudo tem dois lados. O filme termina aqui. Obrigada pelo seu apoio.